Olá, sejam bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. Eu sou o Pastor Dalton e você é especialmente bem-vindo nesse canal. Quero lhe oferecer esse momento oportuno para que você subscreva no canal. Tens um segundo. Já subscreveu? Muito obrigado pelo carinho de sua audiência e por participar e contribuir para o desenvolvimento desse canal. Nessa série nós estamos estudando a obra dos sacerdotes em relação à mensagem de justificação pela fé. E no estudo de hoje nós vamos analisar a respeito do sumo sacerdote e as tábuas dos 10 mandamentos que estavam contidas na arca do concerto. Confira comigo o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 28, o versículo 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. De realçar de que a obra do sumo sacerdote começa também no pátio, onde eram trazidos 2 bodes e era lançado à sorte, um para o bode, que era o bode do Azazel, e outro que era o bode para o Senhor. O bode para o Senhor era sacrificado no altar de holocausto e o sangue era transferido para o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote ele esparzia sobre o propiciatório, onde que fazia parte, o propiciatório era a tampa da arca do concerto e debaixo continha a lei dos 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. É importante notar que essas 2 tábuas de pedras foram escritas por Deus com seu próprio dedo no Monte Sinai, quando ele fez o concerto com o povo e lá nos meus de trovões e relâmpagos, Deus foi citando cada um dos 10 mandamentos. E é interessante notar que esses 10 mandamentos, eles se encontram em Êxodo capítulo 20, o versículo 3 até o versículo 17. Deixa-me resumi-lo para você. O primeiro mandamento diz que não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento diz que não tomarás o nome de Deus em vão. O quarto mandamento fala sobre lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento honra pai e mãe. O sexto não matarás, o sétimo não adulterarás, o oitavo não furtarás, o nono não dirás falso testemunho contra o teu próximo e o décimo não cobiçarás a casa do teu próximo nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos que estavam contidos na arca do concerto e por cima estava um propiciatório onde o sumo sacerdote com seu sangue fazia expiação da lei. É interessante notar que toda a obra do santuário, que envolvia a obra do sacerdote e do sumo sacerdote, implicava dizer que todos os pecados que eram confessados e eram abandonados e eram transferidos para o cordeiro e eram transferidos para o sangue, através do sangue eram transferidos para o santuário, ficavam ali acumulados para que nesse dia final em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, faria expiação da lei para que todos os pecados acumulados no santuário fossem removidos e o santuário fosse limpo de todos os pecados dos filhos de Israel. Também é importante notar que é mediante o sangue do cordeiro que a expiação era feita no pátio e era feita no Santíssimo. Note que Jesus Cristo, ao dar a vida por todos nós na cruz do Calvário, ele morre pelas nossas transgressões contra a lei de Deus. Então, Jesus Cristo ele assume o nosso lugar, ele é punido pela lei em nosso lugar e quando ele ressuscita para nos dar a graça para sermos salvos e a graça para obedecermos à lei de Deus. Porque foi por causa da transgressão da lei de Deus que Jesus morreu por nós. Jesus morreu porque a lei é eterna, Jesus morreu porque a lei é perfeita e a lei demanda a perfeita justiça e a lei demanda morte para todo transgressor e Jesus morreu em nosso lugar. Jesus se tornou nosso substituto para fazer expiação da lei e nos dá poder para obedecermos uma segunda vez à lei de Deus. E é interessante que quando Jesus se torna nosso sumo sacerdote, ele entra no Santíssimo, ele apresenta os méritos do seu sangue diante do Pai, diante da arca, e lá está contido os 10 mandamentos, para fazer expiação da lei
que foi violada e todos os pecados ficaram acumulados nos registros sagrados para que todos os pecados sejam removidos dos sagrados livros. Percebeu? Nós temos a expiação na cruz do Calvário e temos a expiação no lugar santíssimo. Expiar o quê? Expiar a lei que foi violada. A lei exige que todo transgressor deve morrer. E a lei exige que a lei exige perfeição, exige justiça, exige pureza e exige santidade. E isso nenhum pecador pode oferecer diante de Deus, porque nós quando pecamos diante de Deus ficamos destituídos da glória de Deus. Nós não podemos produzir justiça, que a lei demanda. Nós não podemos produzir santidade, que a lei demanda. Nós não podemos produzir amor, que a lei demanda. Nós não podemos produzir pureza, que a lei demanda. A lei exige tudo isso. E Jesus alcançou isso em nosso lugar. E Jesus pode desenvolver isso pela fé nele e ele em nós, pela fé, claro, ele em nós, pela fé, ele pode desenvolver essa pureza, pode desenvolver essa santidade, essa justiça, esse amor em nós. Só Jesus em nós nos torna puros, semelhante à lei. Por isso é que Jesus Cristo apresenta os méritos do Calvário, os méritos do seu sangue, os méritos de sua justiça, para reclamar que todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, aceitaram seu sacrifício na cruz do Calvário, confessaram seus pecados, dependeram da justiça imaculada de Jesus, receberam o poder de Jesus para vencer o pecado, para guardar a lei de Deus, mediante a justiça de Cristo. Esse Jesus Cristo, diante do Pai, diante da arca do concerto, diante dos 10 mandamentos, reclama mediante seu sangue para que seus pecados sejam removidos dos sagrados livros. Em outras palavras, nenhum transgressor declarado da lei de Deus será tido diante de Deus como justo, porque a lei demanda perfeição, demanda justiça, demanda perfeito amor. Somente em Jesus a lei se cumpre em nós. E somente em Jesus Cristo a lei é escrita na nossa mente e em nosso coração. Por isso é que nós temos uma sublime oportunidade nesses momentos finais da história, em que Jesus está no lugar santíssimo, apresentando os méritos do Calvário, apresentar os méritos de sua justiça, para reclamar diante do Pai a remoção final dos nossos pecados, para que sejamos declarados justos diante de Deus e diante da lei. Devemos aproveitar essa ocasião abrindo o coração para Ele. No final das contas, o conflito entre o bem e o mal será: você amou a Deus? Você obedeceu à lei de Deus por amor? Você recebeu a graça, a justiça de Cristo? Você recebeu o poder mediante os méritos de Cristo para obedecer à lei de Deus? Ou você endureceu o seu coração e tiveste prazer em transgredir a lei de Deus? No fundo, quando Jesus voltar, encontrará dois grupos. Aqueles que, mediante a justiça dele, receberam poder para guardar a lei, poder para receber um novo coração, poder para receber uma nova mente. E aqueles que endureceram seus corações e tiveram prazer em transgredir a lei de Deus. Qual será o caminho que você irá trilhar? Aproveite enquanto Jesus está a apresentar os méritos do seu sangue para que você receba o perdão dos seus pecados e receba poder para viver a lei de Deus em Cristo e para Cristo. Que Deus o abençoe e lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo.